Boa noite a todos, sejam bem-vindos para mais um episódio de Entrevistas em Cenáculo. Esta noite, nesta sexta-feira, contamos com a presença do diácono Pedro Sousa, que iremos abordar o tema o sofrimento de Deus. O Pedro é diácono na Arquidiocese de Braga e está há pouco tempo de ser ordenado padre. Completou o curso de mestrado integrado em Teologia com distinção e a sua dissertação venceu o Prémio Paulus 2019 e encontra-se agora disponível num livro com o título O Sofrimento de Deus, uma leitura sistemática a partir do Evangelho de São João. Boa noite, Pedro. Boa noite, Renato. Dado a atualidade e aos tempos pandémicos em que vivemos, as pessoas começam a levantar questões. Por um lado, afirmam que isto que acontece é castigo de Deus, pelas más ações do ser humano. Por outro lado, muitos outros perguntam-se por Deus, ou seja, afirmam que se Deus existisse, isto que se está a passar não se passaria. Como é que podemos encarar ambas estas questões? Ou seja, Deus castiga-nos por fazermos mal e ainda, será que Deus existe mesmo e faz sofrer os inocentes? Bem, a questão que coloca está naturalmente na tónica do dia e antes de passar, de te responder, permite-me só primeiro agradecer o convite à revista Cenáculo e agradecer-vos pela ousadia de me convidar e de me colocar logo a seguir ao professor João Duque. Portanto, a partir de agora será sempre a baixar, porque é altamente provável que diga muitas asneiras depois dele ter sido o primeiro convidado. Mas agradecer-vos então o convite e a ousadia para propor estes episódios destas entrevistas, para também partilharmos sobre aquilo que naturalmente me vais perguntar. Portanto, agradecer-vos então esse convite e a ousadia em me convidar, mesmo sabendo que posso ser muitas asneiras. Bem, mas partindo daquela que é a tua pergunta, de onde está Deus, não é, no meio de toda esta pandemia. E a verdade é que o surto desta pandemia, do coronavírus, possibilita sempre uma espécie de pretexto para alguns, podemos dizer assim, ridículos comentários. E um desses comentários é precisamente aquilo que tu dizias, que é olhar para esta questão como um castigo divino. E se tu me dissesses que estávamos no século XIV e estaríamos a passar pela peste negra, que matou muitas pessoas na altura, e se me dissesses que a leitura era predominantemente religiosa, eu percebia, olhávamos para a pandemia, para a peste negra, naquele caso, como uma causa sobrenatural e, portanto, tinha uma solução ritual. Mas a verdade é que nós, na altura, já passou tanto tempo depois disso e ainda se continua a olhar para a questão da pandemia como um castigo divino, como uma causa sobrenatural e como uma situação ou uma solução ritual. E de facto, acho que a fé cristã e naturalmente a teologia, e tu como bom teólogo, sabes que a fé cristã, portanto, e a teologia, exigem de nós que nos possamos desvincular Deus destas causas imediatas de fenómenos naturais e que busquemos nestas contingências inevitáveis da finitude da nossa vida, da dor, do sofrimento, da morte, possamos buscar aí sempre um horizonte pascal e também, naturalmente, um compromisso com essas existências ameaçadas, através, naturalmente, da compaixão. E, portanto, eu acho que não podemos reduzir tudo aquilo que está a acontecer a leituras mágicas da realidade. Acho que a fé oferece sempre um sentido para tudo aquilo que nos acontece, é verdade, mas acreditamos também que quem pode dominar esta pandemia são as ciências. Naturalmente que a fé nos permite olhar com um horizonte de esperança para tudo aquilo que está a acontecer.
Mas eu acho que é importante salientar, esclarecer que Deus não envia pandemias, nem acidentes, nem dor, nem doença, nem sofrimento para nos ensinar qualquer verdade. Embora nós possamos aprender algo com as contrariedades que nos acontecem. De facto, para cada circunstância, para cada tempo, mesmo que difíceis, há sempre um fruto através do qual Deus se pode manifestar como graça. Mas não porque seja Ele a enviar esses acontecimentos, mas porque em cada acontecimento Ele nos poderá fazer ver uma graça. Porém, convém salientar que Deus não quer terremotos, como também não quer inundações, secas ou até desastres naturais. E nem envia acidentes para nos ensinar o que quer que seja. Eu acho, e certamente que concordas comigo, que seria impossível amar um Deus que fosse capaz de enviar pandemias, as quais podem matar pessoas, ou até provocar acidentes de automóvel para melhorar uma situação. Eu acho que seria impossível amar um Deus assim. E a verdade é que também esta ideia oculta-se muito por detrás, por exemplo, daqueles guias de oração, segundo o qual, se tu cumprires todos os passos e as instruções de um modo muito rigoroso, Deus vai atender ao teu pedido e, portanto, vai arrebatar esta pandemia. E se as nossas orações não forem escutadas, isso é porque tu falhaste em algum passo e, portanto, receberás como castigo a ira de Deus. Mas será que fomos nós que falhamos ou era Deus que estava a fazer zapping de pessoas? Acho que é importante também aqui perceber que a oração pede a Deus que nos mude para nós mudarmos o mundo. E sabemos, pela encarnação, concretamente, que Deus está empenhado em participar na vida humana, em toda a sua complexidade. Ele está ao nosso lado e acompanha-nos amorosamente nesta aventura. E, portanto, a única resposta possível a todo este sofrimento causado por esta pandemia que estamos a viver é decididamente uma declarada oposição, na certeza de que este combate não é somente o meu, é também o combate de Deus. Isto ficou até muito visível na oração daquela sexta-feira à tarde do Papa Francisco a caminhar sozinho na praça de São Pedro. Ele mostrou muito presente isto, que este não é só o meu combate, é também o combate de Deus. Portanto, nestes tempos de pandemia, eu acho que a vida de Jesus narra que aquilo que nos está a acontecer não está a ser propagado pelos pecados de ninguém. Mas então a pergunta que tu fazes ainda se mantém: onde é que está Deus no meio desta toda a pandemia? E aqui entra o mistério e o silêncio e a ausência de Deus, que não deixa de ser ou estar, mesmo que ausente. Mas onde é que está Deus nesta pandemia? Está aí nas vítimas, não como Deus controlador, não como Deus justiceiro, mas presente como vítima. Está também aí presente naqueles que fazem da sua profissão uma verdadeira missão e um serviço. Numa aliança que, claro, só nos possibilita pressentir, viver e amar Deus nesses que assumem as dificuldades e os dramas que os outros vivem e nas próprias vítimas. Eu acho que esta é e será sempre a resposta à situação que estamos a viver. Obrigado, Pedro, pela tua partilha. Para não sermos muito específicos nas perguntas, fazendo agora uma alusão à literatura, num livro de Lev Tolstói, a personagem principal, Ivan Ilitch, às portas da morte, chora a impotência e a solidão, questionando-se sobre a ausência de Deus. Numa analogia ao clamor de Jesus na cruz, como podemos interpretar os gritos desesperantes das vítimas sofridas e a ausência de Deus no momento preciso em que as vítimas imploram pela sua intercessão? Sim, eu de alguma forma estava já assim um bocadinho até a tocar de facto neste ponto da cruz. Eu acho que ontem, como hoje, e será sempre, a cruz será sempre um misterioso sinal de contradição. Porquê?
Porque, em primeiro lugar, se trata de uma morte. Em segundo, porque se trata de uma morte que é infligida a um justo e inocente, precisamente por parte dos seres humanos. E depois, em terceiro lugar, porque quem morre é Jesus, aquele a quem a fé reconhece como Filho de Deus. E é interessante que um dos títulos cristológicos de como Filho de Deus, atribuído logo pelos primeiros cristãos, é interessante que é atribuído a alguém que morre numa cruz. Não é qualquer tipo de imperador que é declarado este título cristológico, é um desgraçado que morre na cruz. Isto de si já é sintomático. E, portanto, o Sequeira diz algo mais ou menos deste estilo, não é textual, mas é mais ou menos por aqui. Diz que quando olhamos para o crucificado, vemos alguém que é totalmente vítima de uma violência injustificada e totalmente protagonista de uma dedicação incondicionada. É figura do ódio que podia ser evitado e, no entanto, não foi, como sabemos, e é também figura do amor que podia ser evitado e, no entanto, também não o foi. E acho que isto é interessante, porque no coração da fé cristã ecoa a narração desta paixão. A vida de Jesus perseguido, abandonado, crucificado. E ainda, o que é também sintomático, que no centro desta paixão há uma experiência de abandono. Aquele do meu Deus, por que me abandonaste? Jesus morre precisamente como viveu, entregou-se gratuitamente, mas isto não permite, ou pelo menos deixa esse espaço a esta também experiência de abandono. E ainda aquela grande questão, será que toda esta gratuidade inclui morrer sem saber, apesar de esperar, se isso tudo teria valido a pena, não é? Mas eu creio que, apesar de tudo, não convém, mediante este grito do meu Deus, porque me abandonaste, acho que nós não podemos branquear a paixão. É verdade que este meu Deus, porque me abandonaste, está presente num salmo que é de confiança, mas este é também um grito. E acho que não podemos branquear dizendo que não é um grito. Eu creio que podemos ver assim. É um grito de Jesus na cruz. Que escândalo, não é? Uma fé que se faz grito e que emerge de um aparente fracasso histórico. Onde é que está o Deus forte? Onde é que está o Senhor dos Exércitos? Como é que vamos olhar para este Deus crucificado? E a verdade é que Deus, diante do sofrimento, não faz nada tal como os seres humanos esperariam que fizesse. A novidade é que Deus também participa deste sofrimento. É Deus que carrega o sofrimento. E é interessante olhar que Jesus revela-nos a omnipotência do amor ao revelar e ao aceitar livremente morrer por nós. É verdade que quando Jesus é preso no Jardim das Oliveiras, ele próprio, porque é Deus, poderia chamar uma qualquer legião de anjos para o apartarem dos soldados. E a verdade é que não o faz. Não o faz porque, ao fazê-lo, ter-nos-ia revelado um falso Deus. Portanto, a morte de Jesus Cristo revela-nos que a omnipotência de Deus não é decididamente um poder opressivo ou dominador. Deus que não é senão amor, ou seja, aquela expressão do Barrião, não é? Deus que não é senão amor. Acho que é isso que está presente na cruz. Na cruz, a fé de Jesus torna-se também grito, a partir das palavras que dizias de Ivan Illich. E hoje este continua a ser o grito de muitas pessoas atormentadas. E é lícito para nós gritar. Quando dizia para não branquear a paixão, é isto. Dizendo, não, adotando uma postura que parece que não permite o grito na fé. Não, a fé também emerge deste grito. E há muitos hoje que partilham deste grito. Portanto, torna-se lícito para nós gritar.
E os ecos de tantos gritos continuam a atravessar os limites da história, nós acreditamos isso. E ainda que sem certeza, esperamos que este Deus que não é senão amor, os receba. Porque nós sabemos, e há uma expressão muito forte que eu gosto do Bruno Forte, que ele diz que porque nós sabemos que desde aquela sexta-feira a história do sofrimento humano é também a história de Deus connosco. Ele está presente na história para sofrer com cada um de nós. E acho que este aspecto é muito interessante, que sabemos que esta é a história de um Deus que está presente e que sofre com cada um de nós. Mas há também um outro aspecto importante, é que o cristão no sofrimento depara-se também com uma tarefa. Às vezes pensamos que a dimensão da compaixão é só o eu sofrer com o outro, mas isso é só uma parte da compaixão, porque a compaixão é eu sofrer naturalmente com o outro, mas procurar também melhorar de algum modo essa existência ferida e ameaçada. E, portanto, no sofrimento temos uma tarefa, porque o lugar do conhecimento do crucificado está nas cruzes deste mundo, porque as existências ameaçadas revelam, diria de modo sacramental, que Deus está presente nessas realidades fraturantes. Portanto, é uma fé que emerge de um grito, que é lícito para nós gritar, mediante aquele meu Deus, porque me abandonaste, mas também para nós perceber que no sofrimento há também para nós uma tarefa, porque Deus está presente nestas realidades fraturantes e ameaçadas. Pegando no que estavas a dizer acerca do sofrimento de Deus, São Tomás de Aquino, na sua obra Suma Teológica, diz-nos que não há reciprocidade de relação entre Deus e as criaturas, porque, segundo ele, Deus é impassível e imutável, mesmo quando aborda o envolvimento de Deus na história, que tem o seu clímax no mistério pascal. Perante isto, como explicas o título da tua obra, O Sofrimento de Deus, e em continuidade com o que estavas a dizer, afinal, Deus sofre ou não? Pois, exato, essa é a grande questão que eu trabalho no meu livro, e é assim a pedra de toque do meu trabalho. O segundo capítulo é dedicado precisamente a este tema e esta pergunta que tu fazes, que é olhar para a transcendência e também para a imanência, e como conjugar a transcendência e a imanência de Deus. Foi sempre a pedra de toque e é aquilo que eu trabalho no meu livro, trabalho isso precisamente no segundo capítulo, porque é assim a pedra de toque. Mas se calhar convém recordar que eu começo o trabalho por olhar para Lázaro e Jesus, que chora diante da morte deste seu amigo, que é Lázaro, e portanto esta perda traz-lhe também dor, e por isso ele chora. E no Evangelho de João, e eu olhei concretamente a passagem em João, portanto é importante perceber que Deus é o horizonte omnipresente daquele cujos sinais são narrados. E, portanto, em Jesus Cristo revela-se Deus entre os seres humanos, porque nele transparece o agir de Deus. Eu e o Pai somos um, quem me vê o Pai, e, portanto, se em Jesus Cristo se revela, ou no agir de Jesus Cristo se revela Deus, assim sendo, aquelas lágrimas de Jesus não são somente um rito fúnebre, porque a morte de Lázaro, do amigo de Jesus, o amigo que ele amava, enche-lhe os olhos de lágrimas. Portanto, é um sinal de empatia dele com aqueles que sofrem. Mas são também, e eu trabalho um bocadinho esta vertente, são também lágrimas que procedem do amor de Deus Pai, que através de Jesus Cristo chega aos seus discípulos, e portanto podemos dizer de algum modo que são lágrimas de Deus diante da morte que separa os seres humanos.
E este foi assim um aspecto que trabalhei. Portanto, Deus em Jesus Cristo vem ao nosso encontro, sente as nossas dores e acompanha-nos amorosamente no nosso sofrimento. E aqui é que entra a pedra de toque, que é aquela pergunta que tu me fazes. Todavia, e é isso, o sofrimento não é uma objeção contra Deus. Porquê? Perguntas-me tu. Porque, primeiro, não é uma afeição passiva, mas é um deixar-se afetar ativo. De outro modo, se Deus se compadece, tal não significa a sua desdivinização, nem o contrário, a divinização do sofrimento. No fundo, Deus não diviniza o sofrimento, mas redime-o. Dizer que Deus diviniza o sofrimento seria terrível, porque naturalmente sabemos que o sofrimento não é bom, em última instância é até um absurdo, e se dizíamos que ele diviniza o sofrimento, isso seria extremamente perigoso, mas não diviniza o sofrimento, mas nem o próprio Deus é desdivinizado. E este é o primeiro aspecto. E depois tu perguntavas da questão da imutabilidade. E a imutabilidade equivale não à inatividade ou à indiferença, mas à indefetibilidade do amor de Deus que livremente escolhe a humanidade pecadora. Um amor que desde sempre escolhe a humanidade pecadora. Portanto, neste sentido, o amor de Deus não muda, é imutável. E, portanto, é imutável porquê? Porque desde sempre prefere a humanidade pecadora, sem que isso implique uma inerente mutação em Deus. E este amor revela-se impassível, porque não se altera. Portanto, de algum modo, portanto, foi assim que eu analisei a imutabilidade e a impassibilidade, sem estar a dizer que Deus é mutável, porque não é, porque é imutável, sabemos, porque desde sempre escolhe a humanidade pecadora e isso não se altera em Deus. E acho que depois aqui há também um aspecto interessante, porque quando eu trabalhei a transcendência e a imanência, segui bastantes autores, mas há assim um autor que eu trabalhei mais de perto, que foi o Adolfo Guéchet, e há uma dimensão muito importante que eu acho que a teologia, a fé cristã, se quisermos, não pode prescindir. É que quando olhamos para a teologia, toda ela deve ser antropologia, deve olhar para o ser humano. Não estou a dizer que a teologia deve ser só antropologia, mas estou a dizer que qualquer teologia que não implique uma dimensão antropológica é música celestial, para a nossa linguagem, se quisermos, símbolo que retina na linguagem de São Paulo, porque pode estar até muito bem elaborada, mas não diz nada a ninguém. Quer dizer, acho que nós de Deus não podemos saber o que é, mas somente o que o seu amor revelou a cada um de nós, e isso revelou-se numa experiência humana. Qual é que era a pertinência de dizer que Deus nos cria a sua imagem e semelhança, se parece que nos está proibido de pensar numa humanidade nele? Não é, eu acho que é, mas lança a pergunta, não é prodigiosa a afirmação de que pela encarnação Deus não tem medo do ser humano e de que pela filiação divina o ser humano não é sequer indigno para Deus? E isto acho que é extremamente prodigioso, um Deus que não tem medo do ser humano. Ora, isto está-nos a dizer que o ser humano é capaz de Deus, e isto sempre a tradição cristã o disse, mas também porque Deus é capaz do ser humano, e isto é que é muito bonito. Claro que naturalmente existe uma separação absolutamente necessária entre Deus e o ser humano, mas eu não creio que esta indispensável separação implique uma diferença ou uma barreira, melhor dizendo, não implica uma barreira que elimina a relação com Deus e com o ser humano. Portanto, foi assim um bocadinho isto que eu fiz no segundo capítulo, não é? Procurar ver o que é isto do imutável e do impassível,
como eu te disse, é um amor que desde sempre prefere a humanidade pecadora, mas também a humanidade em si. Mas também ver esta prodigiosa afirmação de olhar para esta imanência, para também esta dimensão da encarnação, que diz que Deus não tem medo do ser humano e de que nós também não somos indignos para Deus. Foi sempre um bocadinho esta a pedra de toque. Acho que não há uma barreira que elimina a nossa relação com Deus. E foi um bocadinho esta procurar conjugar um bocadinho tudo isto. Acho que às vezes parece que ainda nos faz muita confusão. Parece que às vezes queremos tão endeusar as palavras de Jesus que elas deixam de ter significado para nós. E a teologia, vezes demais, enxutou Deus para o céu de umas divindades quaisquer, e portanto parece que ele deixou de ter pertinência àquilo que ele diz para nós, e endeusamos de tal forma as palavras que elas já não nos dizem nada. Ou caímos no lado oposto, que é colocar um Jesus Cristo de olhos azuis, de um cabelo loiro, para corresponder aos cânones de beleza de algum tempo. Acho que não é isso, mas é ver que de facto há uma humanidade em Deus e de que de facto é possível então esta relação, muito a partir desta dimensão da antropologia, porque a nossa relação com Deus é sempre a partir da nossa história, a partir da nossa realidade concreta. Há pouco falavas um pouco dos temas que abordaste no teu livro, disseste ainda que não foste direto para o tema do sofrimento, mas como preâmbulo usares a morte de Lázaro. Qual a pertinência do teu livro para os tempos atuais? Bem, eu acho que ninguém é bom juiz em causa própria. Eu podia reverter a pergunta e fazer-te a ti, mas pronto, enfim, respondendo um bocadinho à tua pergunta. Bom, dizendo desde já, como eu acabei de salientar, que ninguém é bom juiz em causa própria, mas por um lado também sei o que escrevi. Eu acho que o livro parte de uma pergunta que foi que de algum modo nós hoje estamos a fazê-la. Tu começaste a entrevista por me perguntar de algum modo onde está Deus no meio desta pandemia, que é no fundo onde está Deus, e a pergunta surge de muitos modos e é lícito nos perguntar onde está Deus. E a pergunta surge de muitos modos, se Deus é amor porque permite sofrimento. E eu desde muito cedo que esta era de facto uma pergunta que me fazia de facto alguma confusão. Lembro-me que numa altura na faculdade, num seminário com o professor Alexandre Freire Duarte, num seminário sobre a misericórdia, estávamos a falar da questão da misericórdia divina, e eu a dado momento lancei-lhe a questão, bom, mas então como ver o sofrimento, como ver sobretudo a questão do sofrimento dos inocentes e conjugar isso com a misericórdia de Deus, fazia muita confusão. Então ele, a dado momento, falou-me de um livro, do Sofrimento de Deus, do François Barrion, e eu fui ler, comecei a ler esse livro, do Sofrimento de Deus, do Barrion, e a dado momento, tudo o que ele dizia me fez rever toda a minha teologia e tudo aquilo que eu tinha aprendido até então. E, portanto, foi assim um livro de alguma forma forte e que me fez então rever tudo o que tinha aprendido. Depois fui procurar mais do autor e entusiasmou-me. Então eu lembro que o seminário, acho que foi no meu 4º ano, e eu disse, bem, para o ano tenho que trabalhar este tema na tese, porque de facto era uma pergunta que já desde sempre me inquietava e que depois daquele livro parece que se abriram alguns horizontes de reflexão. Mas a pergunta que eu parto no livro é uma pergunta que, então, como dizia, que surge hoje de muitos modos, que é: se a revelação cristã radicaliza a afirmação de que o ser humano não se pode salvar sozinho, porque nos anuncia que nasceu para nós um Salvador, onde está ele quando a humanidade sofre?
Se o advento de Deus se dá e se diz na história, que a partir daí é a história comum do ser humano e de Deus, como vimos há um bocadinho, qual é que é o sentido do sofrimento dos inocentes que são expostos a esta experiência desde o início, desde um primeiro momento? Como responder a todas estas questões? E, portanto, o livro, eu procurei, de facto, partir destas questões e ancorei a reflexão na passagem de Lázaro, ver, de facto, este Jesus que chora pela morte de alguém que ele amava, e a partir daí então encetar uma reflexão que parte de um texto bíblico, de uma análise bíblica, para depois pôr uma reflexão mais sistemática, se assim lhe quisermos dizer. E de facto, a pertinência do livro parte desta questão que hoje surge de outro modo, onde está Deus no meio disto tudo. Essa questão o livro pode nos ajudar de algum modo a fazer ou a ultrapassar de alguma forma algumas imagens que há de Deus, que são anunciadas de diversos modos, e imagens de Deus que me fazem muita confusão. E eu acho que a imagem de Deus, a imagem de um Deus vingativo, a imagem de um Deus cruel, a imagem de um Deus justiceiro é, se quisermos, a água que move os moinhos de muito ateísmo. Portanto, eu acho que estas imagens de um Deus vingativo, cruel, justiceiro, acho que conduzem de facto conduzem ao ateísmo, conduzem de facto a uma quase que impossibilidade de um relacionamento com Deus. Se ele está tão distante, se ele não tem pertinência para a minha realidade concreta, então eu não tenho uma relação com ele. Se ele então é vingativo, cruel ou justiceiro, ainda pior. E acho que o livro nos pode fazer rebater todas essas imagens de um Deus então que se é desse modo eu não acredito. O Deus de Jesus Cristo é o Deus que não é senão amor, que nos acompanha amorosamente. E acho que este pode ser de facto um contributo que o livro pode dar. Claro que não descobri a pólvora, claro que não dou todas as respostas perante o tema do sofrimento, é verdade, mas também é verdade que há questões tão importantes que às vezes as podemos estragar com respostas precipitadas. Mas o livro é parte desta questão, não é? Se quisermos, onde está Deus, ou se Deus é amor, porque é que permite o sofrimento? E eu acho que a teologia não pode, de modo nenhum, abdicar deste tema. Como falar de Deus diante desta abismal história de sofrimento. E não são admissíveis respostas que digam que o sofrimento é inevitável ou é uma necessidade. Não é uma necessidade. Não está dito em lado nenhum que tem que ser uma necessidade. Mas acho que antes de tudo, e é isso que eu procuro trabalhar no livro, temos que ter uma atitude de radical manifestação do absurdo e do inaceitável que é o fenómeno do sofrimento em relação até à própria criação. Portanto, não dizer que é inevitável ou necessário, mas que é totalmente absurdo e inaceitável. E isto tem, como nós já ouvimos um bocado, como falava contigo há um bocado, tem consequências antropológicas, claro, para o nosso cotidiano. Eu até digo às vezes a brincar que sou a favor de um referendo para eliminar algumas expressões que não anunciam este Deus que é amor. Por exemplo, quando alguém está a passar por uma fase de sofrimento, dizemos tens de ter fé, foi a vontade de Deus, olha que Deus põe à prova quem mais ama, olha que Ele dá as melhores batalhas aos seus melhores guerreiros, olha que Deus não aperta mas esmaga, ou ainda ser forte, está melhor no céu. Portanto, há uma série de expressões que nós dizemos que não revelam este Deus que só é amor. E que em última instância são então como eu dizia, esta água que move os moinhos do ateísmo. Portanto, acho muito sinceramente que o livro
que é germinal, que é um contributo naturalmente, quer dizer, não, como dizia, não se cobriria a pólvora, nem resolve tudo, mas para apresentar esta imagem de um Deus que só é amor e que nos acompanha amorosamente. E fazer-nos distanciar de algumas imagens de Deus e até mesmo de algumas expressões que nós usamos. E eu acho que aqui surge um bocadinho aquilo que o Papa Francisco, uma altura, disse aos teólogos, que a teologia devia ser imaginativa, incompleta e inquieta. E estas três características de uma teologia imaginativa, incompleta e inquieta motivaram-me a mim também na minha própria reflexão. Enfim, e acho que o trabalho se calhar pode ser um bocadinho isso, imaginativo, incompleto, mas também inquieto. E acho que de alguma forma pode então dar isto, uma imagem de Deus que só é amor, distanciar-nos de algumas imagens de Deus e de algumas expressões que só encaminham para um afastamento maior de Deus. Não querendo estar a fazer as conclusões das tuas respostas, mas ia partilhar... Mas podes fazer, se quiseres. Ia partilhar para o fim uma citação do teu livro, que li, recomendo às pessoas a lerem, mas como tocaste em todos os temas que a situação nos oferece, vou partilhar agora, se me dás licença. Sim, sim. O cristão deverá ser aquele que transporta todas estas acutilantes inquietações até Deus. Numa tendência que afirma a impossibilidade da presença de Deus no sofrimento, inclinemo-nos para a direção oposta. Onde está o sofrimento, aí está Deus, sem que ele dê sentido ou justifique. Isto podem encontrar no livro do Pedro. Sim, sim, eu acho que resumiste aquilo que eu disse numa frase muito profunda. Onde está o sofrimento, está Deus, sem que seja Ele a justificá-lo ou que seja Ele a sua causa, mas está a dizer, olha, este não é só o teu combate, este é também o meu combate, este é também o combate de Deus. E acho que de facto resumiste de uma forma brilhante aquilo que eu tive aqui a dizer de muitos modos. Estando agora a falar do teu livro, quais foram as maiores dificuldades que sentiste na elaboração desta obra? Uma das dificuldades, tu já tocaste um bocadinho nela, uma das dificuldades que eu senti era como conjugar esta ideia da transcendência de Deus e da imanência, da imutabilidade e da impassibilidade, como conjugar tudo isto sem cair para o lado da heresia. Era o risco. E pronto, esse foi de facto logo uma das dificuldades que surgiu no desenrolar do trabalho. E depois, era um dos medos que eu estava enquanto escrevia, era isto ser somente uma reflexão teórica, que não dissesse nada, que não tivesse pertinência nenhuma para o próprio tema do sofrimento. Era um bocadinho um risco ter aqui umas coisas até relativamente bem escritas e tal, trabalhar o tema do sofrimento, mas isso não dizer nada a quem sofre. E esse era de facto também um dos receios que eu tinha. E depois, outro receio era, bem, eu estou a trabalhar este tema todo e depois, se espremer bem tudo isto, será que voltar a dar uma resposta a esta pergunta, se Deus é amor, porque sofremos? Pronto, são de facto assim questões que me foram surgindo, essas dificuldades. Claro, pois há aquelas dificuldades sempre mais, enfim, da própria escrita, de conjugar este capítulo com o outro que vem de trás, como fazer, como é que posso parecer que de facto está aqui uma reflexão encadeada. São assim de facto dificuldades que foram surgindo. Naturalmente que também não estava a fazer o trabalho sozinho, tinha o Dr. João Alberto que
que me acompanhava, e por isso é que temos um orientador, é porque não o conseguimos fazer sozinhos, é preciso alguém com mais experiência que possa de alguma forma, às vezes abrir caminhos, horizontes, e às vezes até fechar, dizer, olha, se calhar é melhor perceberes que isto é um trabalho mais germinal e olha, concretiza mais. Pronto, isso é sempre importante. Mas acho que uma das coisas que me fez ultrapassar as dificuldades é que, de facto, eu estava a gostar de ler, o contributo de muitos teólogos, e também da literatura clássica, de ver que, de facto, conforme ia lendo, as coisas começavam a fazer algum sentido para mim. E acho que isso foi de facto importante. Gostava do tema, da reflexão em si, daquilo que estava a ler, e portanto isso fazia naturalmente ultrapassar as dificuldades. Qual é que tem sido a reação dos leitores? Bem, a reação tem sido distinta. Isto porquê? Primeiro, porque o livro é um trabalho académico e, portanto, é natural que tenha num outro momento fique muito, às vezes, naturalmente, trabalho muito pela área mais académica, e às vezes tem naturalmente pessoas que não são da área da teologia, nem sequer são cristãos, mas porque foram amigos até leram o texto. Então é interessante perceber que às vezes me mandam mensagens a perguntar coisas que para mim naturalmente são dado adquirido. Perguntam, olha, diz-me o que é uma perícope. Claro, e portanto diversifica muito consoante aqueles que são os leitores. Mas acho que o tema é naturalmente transversal, ainda que, claro, seja sempre, apesar de tudo, uma reflexão académica. Pode naturalmente trazer dificuldades por causa disso. Em geral, apesar daquilo que, enfim, de não dizendo que não é uma reflexão académica, porque o é, e porque nasce da minha tese, que nasce da dissertação, e portanto é um trabalho académico, acho que a reação tem sido muito agradável, e creio que se não for para dar as respostas, se saírem de lá com mais perguntas, até é bom. Portanto, se for para trazer mais perguntas para a discussão, se for para apontar alguns horizontes em que não se fechem em respostas muito precipitadas, pronto, isso já é bom. Se as pessoas saírem com dúvidas, isso não é necessariamente mau. Como te dizia um bocado, há perguntas tão boas que eu acho que às vezes as tragamos com respostas muito precipitadas. E, portanto, saírem de lá com perguntas, isso já é bom, porque dá depois para o debate, para nos interrogarmos. E, portanto, acho que a reação tem sido muito diversificada, mas surgem daqui muitas questões, e isso para mim é muito interessante, apesar de ser um trabalho que é naturalmente germinal. Obrigado pelo teu testemunho, mas não nos podemos esquecer que tu, enquanto seminarista, ainda não deixaste de ser diácono, mas fizeste parte da direção da revista Cenáculo, fizeste ainda parte da Associação de Estudantes. Como é que se consegue conciliar todas essas atividades até ao Prémio Paulo? Não há soluções mágicas, e acho que cada um é que ajusta o seu ritmo de vida, e cada um é que gera as suas prioridades. Há sempre um princípio que eu desde sempre tive para mim, que era: da faculdade nós levamos aquilo que lhe damos. Pode parecer estranho, mas é um bocadinho isso. Se eu vou para a faculdade e cinjo a faculdade àquelas paredes das salas de aula,
daquela sala. Portanto, se a faculdade para mim se cinge somente à sala onde eu tenho as aulas e depois saio de lá e regresso, naturalmente no meu caso, para o seminário, tenho muito esta relação de, bom, ok, vou lá aprender algumas coisas e regresso para o seminário. É naturalmente uma atitude legítima e possível, e cada um acho que é livre de o fazer. Agora, eu tive sempre o princípio eu levo da faculdade aquilo que lhe dou, e portanto, naturalmente, que as aulas, que o exercício do pensar teológico, do levantar as questões, é extremamente importante, mas isso não pode estar desfasado da minha vida. E, portanto, estou na faculdade, mas depois também aquilo tem que fazer sentido, aquilo pode encarnar a minha realidade académica, e a realidade académica é ainda mais vasta, como tu falaste. Temos o privilégio de ter a revista Cenáculo, revista que de facto tem importância até propriamente no próprio panorama da teologia dos estudantes. É de facto uma revista com os anos que tem, que é pensada, idealizada, realizada pelos alunos. Isso é absolutamente interessante, é quase caso inédito na Universidade Católica, e isso é muito interessante, que dá para ver a ousadia dos alunos, de naturalmente querer preocupar-se com este exercício teológico, do pensar teológico, mas depois que se querem que isso tem que se comprometer também noutras realidades, e neste caso foi, por exemplo, a revista Cenáculo, que dá, e tu sabes, porque estás aí, que dá imenso trabalho pensar nas jornadas teológicas, pensar em todo o trabalho logístico, pensar nos temas, como chegar às pessoas, como fazer umas jornadas que tenham interesse para as pessoas, como escolher os artigos, como idealizar e realizar a revista, como chegar a todos os assinantes, enfim, uma série de questões que se levantam e que isso nos tira tempo, é verdade, que poderia estar a ser dedicado exclusivamente a fazer os trabalhos para a faculdade, mas acho que é muito rico este trabalho mais diversificado e concretamente na revista Cenáculo, isso que tu sabes, mas também muito na Associação de Estudantes, que aprendi muito na realidade da Associação dos Estudantes, de não ficar fechado no nosso gueto de teologia, não ficar fechado no nosso gueto dos estudantes de teologia, e sair deste núcleo mais fechado, e ir ao encontro dos outros estudantes, de partilhar uma conversa com eles, é também uma forma de quebrar estereótipos e é de alguma forma também um meio para dar um testemunho. A malta que está lá também se questiona que estes tipos, afinal, estão aqui, estão a ser testemunha, é uma diferença que ainda que muito silenciosa, mas é um testemunho que também pode interrogar as outras pessoas, de sair daquele núcleo, daquele espaço muito físico onde se encontra a faculdade de teologia, mas dirigir-nos a todos os outros estudantes, partilhar uma conversa, enfim, organizar, nem que seja, como tu sabes, por exemplo, nós fazemos, das muitas coisas que fazemos, por exemplo, o Magusto com a outra associação, que é uma coisa, quer dizer, quem vista de fora pensa, pronto, isto é só para a vida boémia, é só para beber uns finos e para comer umas bifanas e pouco mais. E não, é muito mais do que isso, porque há ali um diálogo que se começa, um testemunho que se está a ser dado de uma forma muito silenciosa. Não é só ver uns finos e comer umas bifanas, é de que eu aí também posso estar a falar de Deus. E se calhar nesse meio é muito mais difícil falar de Deus do que propriamente no espaço físico onde está a faculdade de teologia, que aí é mais fácil falar entre os nossos de Deus. Agora, se calhar é interessante ir para outro local e a beber uma cerveja, pode-se falar de Deus, e isso pode estar a ser muito espiritual.
não se é só espiritual, a nossa espiritualidade não se realiza só quando estou em oração. Naturalmente que estou em oração, e isso pode ser, mas também pode não ser espiritual a oração, não é? Depende de como ela acontece. Exato. Mas pode ser aí, mas também pode ser a beber uma cerveja com os amigos e a querer dar um testemunho. E eu procurei sempre muito fazer isso, procurar um equilíbrio afetivo. Eu acho que o objetivo da Universidade Católica, da Faculdade de Teologia, concretamente o Núcleo de Braga, não é formar fiéis piedosos alérgicos ao mundo. Eu acho que não é isso. É alguém tem este exercício de um pensar teológico, mas que quer naturalmente dirigir-se a outros, nas palavras do Papa Francisco, dirigir-se às periferias, e as periferias não é só o que está mais longe, mais distante, as periferias podem estar no centro. E, portanto, é sair dos nossos esquemas, dos nossos ritmos, nas nossas coisinhas e alargar mais esse campo. Eu acho que a revista Cenáculo faz isso. Muito também faz a Associação de Estudantes nesse sentido. Eu, na Associação de Estudantes, descobri que esta realidade de que Deus não se manifesta fora da vida. Deus manifesta-se dentro da nossa vida, na nossa história, no meu concreto. E, portanto, se isso é verdade, não é possível fazer uma experiência de Deus fora do mundo. É no mundo que eu faço. É na minha realidade concreta que eu faço a experiência de Deus. E posso fazer a experiência de Deus no contacto com outros estudantes, que até não são naturalmente estudantes de teologia, são de qualquer outros cursos que tem aí no centro regional, mas isso é possível. Portanto, procurei sempre este equilíbrio afetivo dentro daquilo que é a formação integral do seminário, que faz parte o curso de teologia, mas procurar também aquilo que a Faculdade de Teologia no Núcleo de Braga oferece aos estudantes, dos casos que falaste, da revista Cenáculo, também da Associação de Estudantes. É uma forma de dar um testemunho, ainda que muito silencioso, de que Deus está aí presente. É, como eu gosto muito de dizer, meter Deus ao barulho. E nós podemos meter Deus ao barulho entre os livros, é verdade, mas podemos meter Deus ao barulho a beber uma cerveja com os estudantes. E não tenho absolutamente dúvida nenhuma disso. Às vezes é ainda mais difícil nesse meio. Mas isso é que é desafiante, mas é também apaixonante. Eu acho que há esta dimensão. Desculpa só interromper, mas há esta dimensão do transgredir. Olhar Jesus como um transgressor. Isto parece ser um bocado estranho, mas o verbo transgredir é muito bonito, que quer dizer avançar lentamente por degraus. Ou seja, transgredir etimologicamente quer dizer isto. Portanto, é muito interessante, que é vamos avançando por degraus, muito lentamente. Pouquinho devagar, pouco de cada vez, é verdade, mas vamos avançando. Vamos avançando, que vamos nos tornando maiores, porque nos vamos realizando plenamente, portanto vamos sendo cada vez mais humanos, se assim quisermos dizer. Transgredir é isto, e portanto uma teologia que não vai mais além, um cristianismo que não é capaz de transgredir a partir daquilo que eu dizia do que é o transgredir, um catecismo que fica só nas definições e nas afirmações muito estáticas. É só isso, é uma coisa estática, e uma coisa estática não tem vida, tem morte, é morte. Uma coisa que está estática não tem vida, e portanto acho que é preciso esta dimensão do transgredir, de saber que é avançar lentamente de degrau a degrau. E acho que é preciso isto, um cristianismo que transgride, uma teologia que vai mais além. Portanto, um estudante de teologia concretamente que quer transgredir, ou seja, subir lentamente, passo a passo, para se realizar cada vez mais como humano, e não um tipo que é muito, muito crente, é verdade, muito, como eu te dizia, fiéis, piedosos, alérgicos ao mundo. E acho que não é isso. Há uma acho que um teólogo interessante que eu gosto, que é o Faus, e ele, numa altura, num diálogo, numa entrevista com um amigo, e esse amigo, que era ateu, dizia-lhe: mas tu por acaso achas que Deus quer que eu seja cristão? E ele disse: não.
Por acaso, eu acho que Deus quer que tu te realizes plenamente como humano. E isso acho que é o que Deus quer. Se é ser cristão ou não, eu acho que é diferente. Primeiro, realiza-te plenamente como humano. Claro que depois o cristianismo dá um sabor diferente àquilo que é a humanidade, dá-lhe outro sabor a todas as realidades concretas, porque lhe dá outro sabor, mas esta intuição do Fausto é muito interessante. Não sei se quer que sejas cristão ou não, quer que sejas plenamente humano, pois o cristianismo vai-te dar outro sabor a essa realidade, é verdade, mas realiza-te plenamente como humano. Pronto, eu acho que fugiu um bocado à questão, mas é isto, procurar um equilíbrio afetivo, e esse equilíbrio vive-se onde quer que tu estejas, e onde quer que tu estejas, a tua espiritualidade está ali presente, não é? A tua espiritualidade não está presente só na oração da manhã ou na Eucaristia, porventura até na tua direção espiritual e depois tu tens a tua vida. Não, a tua vida é espiritual em tudo. Quando estás nas aulas, quando estás na oração, quando estás na Eucaristia e quando estás a beber uma cerveja com os teus amigos, também é espiritual. E acho que isso é muito, muito interessante, essa intuição. Sim, no fundo o que eu ia dizer há pouco era que o que estavas a dizer, que estas atividades ajudam-nos, sobretudo, a estar em contato com outras realidades, ou seja, a sairmos da nossa zona de conforto, das pessoas que conhecemos, chegar ao encontro das pessoas do mundo, porque no fundo é para elas que um dia mais tarde iremos falar. Claro. Sim, acho que é precisamente isso. Acho que não ficar fechados no gueto, no nosso cantinho, porque é mais confortável, é verdade, sentimos, até nem há pressões, mas acho que o cristianismo precisa desta tensão. O cristianismo avançou sempre quando tinha estas tensões. Não foi sempre, o cristianismo avançou com as heresias, ou seja, era quando tinha tensão. Isso é muito bom. Acho que querer uma coisa muito águas muito estagnadas, muito quietinhas, acho que não é o aconselhável. É preciso isto que o Papa Francisco dizia da teologia, imaginativa, incompleta e inquieta. E isto vale para a teologia e vale para a igreja, uma igreja imaginativa, incompleta e inquieta. Chegamos assim ao fim da nossa conversa. Obrigado, Pedro, pela tua disponibilidade. Obrigado, Will. Obrigado também a todos aqueles que nos assistiram e nos fizeram companhia durante esta noite. Aconselho uma vez mais o livro do Pedro, Deus, uma leitura sistemática a partir do Evangelho de São João. Eu tinha dito há pouco que já tinha gastado a citação que tinha planeado para acabar esta conversa. No entanto, Pedro, ao longo desta conversa, foi dizendo que gostou do tema, o que o levou a ler muito, não só teólogos que abordavam o tema, mas também os clássicos. E nessa medida, deixem-me citar só aqui um parágrafo onde o Pedro faz precisamente essa analogia entre os clássicos e os teólogos. No seu romance, O Idiota, o autor põe nos lábios do ateu Hipólito a seguinte pergunta ao príncipe: é verdade que o príncipe disse uma vez que a beleza salvaria o mundo? Meus senhores, gritou bem alto o príncipe. O príncipe afirma que a beleza salvará o mundo. Que beleza salvará o mundo? O príncipe fez silêncio. A pergunta fica em suspenso, mas o silêncio do príncipe, em profunda atitude de compaixão, junto de um jovem de 18 anos que está prestes a morrer de tuberculose, indica que a beleza que salvará o mundo é o amor partilhador. Acho que o que se retém da minha intervenção é precisamente esta frase que eu achei muito bela. A beleza que salvará o mundo é o amor partilhador. Terminamos assim a nossa conversa. Literalmente em beleza. Exatamente. Obrigado mais uma vez a Obrigado, todos. eu. Obrigado eu pelo vosso convite, como volto às palavras que vos dizia no início. Obrigado pelo vosso convite, obrigado pelo vosso trabalho na revista Cenáculo, que sei
que vos ocupa muito, mas ao mesmo tempo também vos realiza muito, porque também vos coloca, como eu dizia, tensões, dificuldades, mas é interessante porque é em revista, é numa direção, é num grupo que avançais e que encontrais soluções. Obrigado pelo vosso trabalho, obrigado por estas entrevistas que estáis a realizar. Sei que só vim descer o nível depois do Dr. João Duque, mas pronto, é assim. Agora o próximo que tem a missão de voltar a subir é mais fácil. Nada disso. Obrigado tu também pela leitura atenta do livro, pelas perguntas que fizeste, que dizem também bem da leitura que fizeste, e só desejar-vos o maior sucesso de todos para vós, e concretamente também para a revista Cenáculo. Obrigado pelo convite e fico sempre ao vosso dispor. Estejam atentos também às redes sociais da revista Cenáculo, que durante esta semana anunciaremos o próximo convidado da próxima semana. Obrigado e até sexta-feira à mesma hora.